Os ministros dos negócios estrangeiros europeus alertaram que as discussões sobre o futuro da Ucrânia têm de envolver tanto a Europa como Kiev. Isto depois de os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos terem concordado em realizar imediatamente conversações de paz. Europe plays its active role in ensuring just and comprehensive long-lasting peace for Ukraine. Ukraine's security and European security are indivisible. Ce qui se joue, ce n'est pas seulement l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ce n'est pas simplement la sécurité du continent européen, c'est aussi et plus généralement l'avenir du droit international. Entretanto, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, referiu que Putin e Trump concordaram numa conversa telefónica em organizar um encontro presencial. E que o chefe de Estado russo já informou o homólogo dos Estados Unidos que está pronto para receber uma comitiva norte-americana no país. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou com o homólogo russo, Vladimir Putin, na manhã desta quarta-feira e concordaram que iriam começar imediatamente as negociações de paz. Donald Trump pôs assim em causa 3 anos de política americana em relação à Ucrânia por concordar em negociar com o presidente russo. Após a invasão total da Ucrânia pela Rússia, muitos membros da NATO prometeram que a adesão de Kiev era inevitável, mas as notícias de Trump ameaçam esta possibilidade. Long before President Putin, they said there's no way they'd allow that. This has been going on for many, many years. They've been saying that for a long time, that Ukraine cannot go into NATO. And I'm okay with that. I just want the war, whether they are or they're not. But it certainly would seem to be that most people have said that that is something that's not going to happen. A conversa entre os dois líderes pode ser um sinal de que Washington e Moscovo pretendem chegar a um acordo sem intervenção da Ucrânia nas negociações. Quando questionado sobre o facto de Kiev ser um membro igual no processo de paz, Trump respondeu que era uma questão interessante, mas que o principal objetivo era alcançar a paz. O vice-presidente dos Estados Unidos já está na Alemanha, onde deve manter conversas com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Será num encontro à margem da Conferência de Segurança de Munique, que arranca esta sexta-feira. J.D. Vance e Zelensky deverão discutir como a Ucrânia poderá iniciar negociações de paz com a Rússia. Um diálogo em que também vai participar o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio. O primeiro local visitado por J.D. Vance à chegada foi o memorial do campo de concentração nazi de Dachau, um símbolo poderoso da Segunda Guerra Mundial. O número 2 da administração Trump também fará um discurso na Conferência de Munique. Volodymyr Zelensky deverá encontrar-se com o vice-presidente dos Estados Unidos na Conferência de Segurança de Munique no final da semana, o que deverá trazer pela primeira vez alguma clareza sobre a forma como Washington encara o fim da guerra na Ucrânia. As principais questões a serem tratadas estarão relacionadas com as concessões territoriais a que a Ucrânia poderá ser forçada. What we could see in Ukraine is a situation where a peace agreement follows certain lines where Ukraine is able to avoid a de jure concession of territory to Russia. In a de facto sense, it's going to be very hard for Ukraine to physically reclaim that territory under the present circumstances. But that if Ukraine can avoid a de jure solution that gives territory to Russia, it can at some point in the future reclaim that territory. Of course, we understand that deoccupying all of the occupied territories in the military way, it's probably very difficult, if not impossible, at least at this point where we are at in 2025. But saying that, hey, it's Russia, let's forget it, it cannot happen. And we do think that people on the occupied territories, which is basically a black hole with no human rights respect whatsoever, their interests have to be on the table as well. Kravchuk diz que qualquer acordo teria de garantir que a Rússia não regressaria dentro de alguns anos aos territórios ucranianos, tendo em conta a amarga experiência da Ucrânia com os chamados Acordos de Minsk após a primeira invasão russa em 2014.
Minsk agreement was without United States, and it also proves that this format, just Europe, without involvement of President of the United States, doesn't really work. So what are the security guarantees? And I really hope that during Munich Security Conference, this issue will be addressed. We don't need another Minsk, but we also do not need another Budapest Memorandum. Well, obviously, Europe wouldn't be able to make up for it for the United States, either politically or in practical material terms. The new administration, I think, has understood the importance of Ukraine and the importance of maintaining a coherent approach with Europe. And so I would hope that that continues. Os ministros da Defesa dos países da NATO reúnem-se esta quinta-feira para compreender as implicações de um anúncio recente feito pela administração norte-americana. O executivo de Donald Trump afirmou que os Estados Unidos deixarão de dar prioridade à segurança europeia e ucraniana e que a adesão de Kiev à Aliança Atlântica não é realista. Em entrevista à Euronews, a ministra da Defesa da Lituânia considerou que a NATO vive agora um momento difícil, sendo necessário reforçar as capacidades de defesa dos países aliados, de forma a colmatar as diferenças para o arsenal russo. I think we are in the beginning of a very difficult process, where we will have to find the specific ways to generate strength. What is a good part of the message is that peace through strength was reiterated all around Rome. What does that mean, though, if you've just weakened Ukraine's position? As I said, I think we are in the beginning of a difficult conversation. And one of the elements which is going to be critical, and as I understand also there is an agreement in the room that it's necessary, is our own capabilities. Because how can we sustainably help Ukraine if our own defense capabilities are being developed slower than that of the aggressor? The size of Ukrainian army and the size of our defense industry, of our own defense capabilities, they are not matching the speed of Russian military industry, of Russian transition from peacetime to wartime economy, of Russian assembly of troops at a quite a threatening speed. So therefore, yeah, I agree with that. Maybe in the beginning of conversation we have to agree that strength is not on paper. Strength is on the ground. It's our troops, it's our weapons, it's our defense industry. Depois de uma primeira tentativa de formação de governo na Áustria sem sucesso, surgiu o fracasso das negociações entre o Partido da Liberdade, de extrema-direita, e o Partido Popular, de centro-direita. Algo que motivou o líder do primeiro destes partidos a pedir a marcação de novas eleições para breve. Ich habe mich beim Bundespräsidenten dafür bedankt, dass wir in den letzten Wochen, obwohl wir in vielen Bereichen ganz unterschiedliche ideologische Zugänge haben, trotzdem eine sehr, sehr vertrauensvolle Gesprächsbasis zueinander gehabt haben. Und ich habe in diesem Gespräch dem Bundespräsidenten auch meine Meinung zum Ausdruck gebracht, dass es gut und dass es an der Zeit wäre, wenn vielleicht auch das Staatsoberhaupt jetzt die Variante einer raschen Neuwahl befürworten und damit unterstützen würde. O falhanço das conversações deixou muitos austríacos inquietos. Würde ich sagen, ne? Das war ja ein Trauerspiel, was da abgegangen ist, bitte. Ja, ärgern tut mit Rutte, weil die anderen haben 3 Monate gebraucht, haben nichts zusammengebracht und der hat gesagt, in einer Woche steht die Regierung und das stimmt auch nicht. Zeit für Neuwahlen. O Partido da Liberdade ficou em primeiro lugar nas eleições de setembro, com 28% dos votos. Não conseguindo formar governo, o país entra agora numa situação política indefinida. Estudantes sérvios de diferentes cidades do país juntaram-se para uma marcha de vários dias. O destino é a cidade central de Kragujevac, com o objetivo de participarem num protesto que acontece no dia 15. As manifestações, lideradas por estudantes universitários, exigem a responsabilização e justiça pelas mortes de 15 pessoas no desabamento de um toldo de uma estação ferroviária em novembro passado. Idemo da odbranimo Ustav e šetamo za slobodu Srbije.
Os protestos na Sérvia, após a tragédia, duram há várias semanas e obrigaram à admissão do primeiro-ministro do país, Miloš Vučević, bem como a novas cedências por parte das autoridades. No entanto, os manifestantes não acreditam que as suas reivindicações tenham sido totalmente satisfeitas. Em janeiro, centenas de estudantes fizeram uma marcha de 80 km desde Belgrado até à cidade de Novi Sad, no norte do país, onde aconteceu a tragédia. A Roménia registrou a taxa de natalidade mais baixa do último século, com os números a mostrarem que nasceram menos de 150 mil bebés no ano passado. Nas zonas rurais do país, muitas escolas e jardins de infância já foram obrigados a encerrar devido à falta de crianças para frequentar os diferentes níveis de ensino. E nas regiões urbanas, muitas pessoas têm optado por colocar a carreira profissional em primeiro lugar e ter filhos numa idade mais avançada. Cheltuielile zilnice nu mi-ar permite să mai cresc și un copil pe lângă, mă gândesc la carieră deocamdată, vreau să mă împlinesc profesional atât eu cât și soțul meu. Situația este destul de dramatică. Anul trecut am avut 17 înmormântări și din păcate niciun botez. Os especialistas romenos atribuem as mudanças a processo normal de modernização que não deve causar sobressaltos e relembram que é uma realidade que também se tem registado em muitos outros países europeus. Face a 1930, a Roménia contabilizou uma redução na ordem dos 330 mil nascimentos.